Olá, a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos nesta manhã. Temos uma palavra de Deus, uma palavra de consolo para o seu coração nesta manhã. Talvez neste momento você esteja passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, às vezes até passando por lutas ou atribulações, mas nós temos uma palavra de Deus para a nossa meditação desta manhã, que fica no livro de Jó, a partir do versículo número 1. Versículo 1 até o versículo 5, nós iremos encontrar um relato da história de Jó. Jó era um homem que tinha uma aliança com Deus. Era um homem que conhecia os valores, os princípios morais, a ética, a ciência, e que tinha uma fidelidade, que tinha um conhecimento com a verdade. E a palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então este homem era um homem que tinha uma reverência a Deus por conhecer a verdade. E quando se conhece a verdade, às vezes nós somos tentados mesmo pelo inimigo. O inimigo ele é como leão. Ele ruge, ele brama como leão, buscando a quem possa tragá-la. E muitas vezes os servos de Deus, eles são tentados pelo maligno. E de esta forma, então, Jó foi tentado por Satanás. Satanás, por ser desocupado, ele não tem nada a fazer e volteava ou andava pelo mundo. E encontrando Jó, tendo observado, olhado que Jó era um homem que tinha reverência e temente a Deus, ele ficou monitorando Jó. E chegado-se ao Senhor, perguntou a Satanás de onde ele estava vindo. E ele respondeu para o Senhor que estava de andar, de passear e rodear a terra ou o mundo, justamente buscando a quem podia tragá-la. O Senhor, conhecendo Satanás, perguntou-lhe a ele o que ele tinha percebido ao longo da sua caminhada no mundo. E Satanás respondeu que tinha sido Jó, um homem temente, reverente e cheio de conhecimento, de unção. Então ele apontou Jó, dizendo que Jó era um homem que era temente a Deus, porque o Senhor encheu ele de muitas bênçãos, porque tinha muitos gados, muitos camelos, muitos jumentos, muitas ovelhas e muitos servos e servas. E o Senhor nos disse: meu servo é temente a mim. Então Satanás disse para Deus: porque tu encheste eles de bem, ele é rico, por isso é que ele é temente a ti, é fiel a ti, porque tu enche eles de riqueza, ele tem muita riqueza. Mas toca na carne, toca nos ossos, toca na pele e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema de ti. E o Senhor ouviu isto de Satanás e disse: olha, Satanás, vai e toca em tudo quanto Jó tem, menos uma coisa não toque em sua vida. Isso você não terá permissão de tocar na vida de Jó. Não te dou esta autoridade. Satanás saiu de perto de Deus, ou seja, da presença de Deus, e foi e feriu a Jó com uma doença chamada chagas maligna, uma doença ou enfermidade maligna,
que acabou com a vida de Jó, deixando ele leproso, todos cheios de feridas, tumores, todos os tipos de coceira, todos os tipos de enfermidades. Ali foi uma lepra que chegou até a Jó para derrotar a Jó. Jó viu aqueles males se achegando, lançados-se a ele. Jó começou a recorrer a Deus em oração, pedindo sabedoria a Deus, clamando a Deus que lhe tirasse daquela angústia, daquela enfermidade, pois ele estava passando pelo momento difícil e que ele não tinha blasfemado de Deus, mas estava passando por aquela experiência dolorosa. E ali Jó foi recorrendo ao Senhor, o Deus, para que lhe livrasse daquela maldição, daquela doença maligna. E Jó venceu essas batalhas. Mas Satanás não ficou satisfeito, porque Satanás queria que Jó perdesse tudo quanto ele tinha, todos os seus bens materiais, as suas riquezas, a sua família, e que fosse tentado com esta lepra, com essa enfermidade, com essa doença, que era para ser provado se realmente a fidelidade dele com Deus era sincera. E Jó demonstrou essa aliança de fidelidade com Deus sem abrir mão dela de forma nenhuma. Então Jó venceu todas essas batalhas e Satanás foi envergonhado, porque ele não podia, ele não tinha autoridade de tocar em Jó. Mas a própria esposa de Jó nos disse: Jó, o Deus que tu serve não pode te recorrer dessas doenças, dessas enfermidades, você perdendo tudo que tem, perdendo os amigos, os bens materiais, a família, já perdeu tudo quanto tinha de valor. Você continua acreditando nesse Deus? Não seria melhor reter esse teu Deus e tu morrer logo? Em outras palavras, ela disse amaldiçoar a Deus e que Jó morresse daquela enfermidade. E Jó disse: mulher, como fala uma louca, assim falas tu também. Não fomos bem sucedidos quando Deus nos abençoou? Nós não continuamos a servir a Deus nas bênçãos? Então, neste momento de dificuldade, de lutas, batalhas, barreiras, de vendavais, nós teremos que ter força para seguir em frente também. Porque perto está o Senhor daqueles que eu temo. E Jó era temente a Deus. Jó tinha essa reverência com Deus. E Jó venceu todas essas lutas, batalhas, mas foi tentado por Satanás. O que eu quero dizer, meus amados irmãos? Quando você tem uma intimidade com Deus, tem reverência, você é fiel, e você busca, e você tem uma intimidade com Deus, às vezes você acaba passando pelo deserto, pela luta. Vêm as invejas, os empecilhos, e às vezes você é atacado. Às vezes as pessoas, quando olham para você, eles têm inveja da santidade, da fidelidade, da reverência que você tem com Deus, da sua intimidade que você tem com Deus. E a santificação, para chegar até a você, só vem através do jejum, da oração e a palavra. Nós temos que ter estes três princípios. Se você não tiver estes três pilares, você não alcança a santidade. É as armaduras que vêm para nos revestir com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reveste através do jejum, da oração e da palavra. São os três pilares que Jó tinha. E isso incomoda a Satanás. Satanás está na igreja apontando aqueles que têm intimidade com o Senhor. Tenha cuidado, nós temos poucos espaços aqui, não dá para extinguir mais ou falar mais um pouco, porque o tempo não dá. Mas o que eu pude fazer até aqui, eu agradeço ao Senhor por isso, os irmãos recebem em nome de Jesus.